Oi! Hoje eu quero ter uma conversa sincera com vocês sobre o medo. Eu estou aqui numa pequena cidade na Suíça, estou sozinha e quando eu decidi viajar, muitas pessoas me disseram: Nossa, como você é corajosa! E essa palavra me veio muito na mente durante toda a viagem, porque eu aprendi que coragem era o contrário de medo. Mas como é que eu poderia estar sendo corajosa, sendo que eu estava morrendo de medo? Sim, eu estava com medo. Uma nova língua, uma nova cultura, transportes e além disso, eu tinha no passado, que eu não tenho mais, mas eu tinha muito problemas com viagens. Então, já fui roubada, voo já foi cancelado, já fiquei sem ter onde dormir, já fiquei ilegal no país por estar sem documento, já machuquei meu pé e aí não conseguia fazer tudo. Mas não é sobre isso que a gente vai falar, a gente vai falar sobre o medo. Então, junto com as minhas malas, tinha muito medo. Então, como é que eu estava sendo corajosa? E aí eu vim me questionando sobre isso todo o tempo. E chegando aqui, mesmo depois de já estar aqui, eu ainda tive muito medo. Os transportes públicos com um monte de número, um monte de letra, como é que pega, enfim. Ponto é, meu peito estava apertado, não estava conseguindo dormir, uma aflição, uma tensão. Eu cheguei a ter uma crisezinha de estresse e ansiedade, de fato de não estar conseguindo controlar o meu corpo de tanto medo que eu estava. Com os dias eu vim me perguntando, então o que é coragem, se não é ausência de medo? Porque eu tô com medo. Se eu sou corajosa, tem alguma coisa que não está encaixando. E às vezes as pessoas ficam esperando o medo ir embora para fazer algo que tanto quer. Mas olha, pela minha experiência, sinto em te dizer, talvez o medo não vá embora. Então o que é coragem? Talvez a coragem não seja ausência de medo, seja excesso de desejo. É quando você quer tanto algo que ele acaba sendo maior que o medo. É quando o medo grita e o desejo grita mais alto. Ele fala, não, eu quero. E o medo fala, mas e se acontecer isso? E o desejo, mas eu quero. Então, isso me fez refletir muito sobre todo esse contexto, porque às vezes a gente fica esperando não ter medo para agir, para mudar de cidade, para mudar de trabalho, para fazer uma viagem dos sonhos, para conquistar coisas, para viver coisas. E a gente não faz. O medo, ele tem o poder de nos paralisar, mas para isso ele precisa que a gente permita. Eu vivi coisas aqui que me deu muito medo. Por exemplo, eu fui numa montanha em que eu tive que atravessar uma ponte suspensa. A minha barriga, ela gelava inteira. Estava mais gelada que a geleira que estava ali. Teve um outro momento, eu fui para Paris também, era o meu sonho ir para Paris, assim, o sonho sonhado assim, muito forte. E eu queria subir na torre. Só que eu tava com tanto medo, mas eu tava com tanto medo, que eu achei que ia me dar um infarto. Juro pra vocês, a hora que o elevador começou a subir, naquela altura daquela torre, o meu estômago parecia que ia sair. Eu tava com muito medo, mas eu também tinha muito desejo, entende? O medo, quando ele nos paralisa, talvez eu não tenha desejo suficiente daquilo. Então, ao invés de tentar se livrar do medo, o que a gente tem que fazer é alimentar esse desejo. Porque se o desejo for maior, o medo, mesmo que ele exista, ele vai falar mais baixo do que o desejo. De mãos dadas com o medo tem que estar o desejo, o sonho tão sonhado, aquela criança animada, aquela vontade, aquele brilho nos olhos de ver coisas que não achou que seria capaz de ver. É ter a certeza de que eu estou caminhando sem deixar o medo me dominar. Ele existe, ele está aqui, mas ele não pode me dominar, porque senão ele vai me paralisar e eu não vou viver as coisas que eu quero viver. O que me ajuda a ultrapassar essas barreiras? A fé em Deus, de que Ele vai me ancorar, de que Ele vai me proteger, de que Ele vai cuidar dos meus caminhos. A fé em mim,
de que eu vou conseguir solucionar qualquer coisa que acontecer, porque eu sou capaz disso. E o desejo de ver o que eu vivi, de olhar com os meus olhos para isso e dizer eu consegui. Olhar para minha história e ver quanta coisa eu já superei. É sério que uma língua diferente vai me impedir de conhecer um lugar como esse? Olhando para a história, eu tenho certeza que todos vocês que estão aí já viveram alguma coisa difícil. Seja na saúde, seja na família, seja no trabalho, seja, enfim, todo mundo. Porque esse mundo é assim, a gente passa por adversidades. Então eu tenho certeza que você também já passou por algo aí. Então olha para ele, quando você tiver muita vontade de fazer algo, olha para isso e vê o quanto você foi capaz de superar. É preciso, gente, um trabalho contínuo de consciência, da inteligência emocional, porque naquele momento que eu estava tendo a crise de ansiedade e estresse, eu precisei fazer várias práticas. Primeiro, a oração, que eu estava o tempo todo orando, pedindo para Deus me dar sabedoria, discernimento, calma no meu coração. Segundo, técnicas de respiração. Então eu respirava de uma forma contínua várias vezes ao dia para tentar aliviar aquela tensão, aquele medo, aquele aperto. Por um momento, gente, eu achei que eu não ia conseguir aproveitar a viagem porque eu estava tão tensa que eu falei, meu Deus, se eu for ficar tensa em cada ônibus que eu vou pegar, em cada trem que eu for pegar, em cada lugar que eu for comer, eu não vou aproveitar isso aqui. Mas passou. Então, para mim, a coragem é a composição de desejo, fé e preparação. Então, eu me preparei para estar aqui. Eu comprei um power bank para eu carregar meu celular onde quer que eu estivesse. Eu estudei todos os transportes públicos, como que funcionava. Eu pesquisei sobre a segurança do lugar. Eu me preparei para estar aqui. Isso ajuda muito a mente a relaxar no sentido de que, se isso acontecer, eu sei o que fazer. Nós não escolhemos sentimentos, nós só sentimos. Então não tem como dizer para o medo, não, não vem, viu? A gente não escolhe sentimento. Então, como é que eu lido com esse medo? Como eu disse, tem essas técnicas para te ajudar, mas sabe do que o medo tem medo? Da coragem. Quando a gente põe o pé, quando a gente dá o passo que a gente quer, o medo ele vai diminuindo de tamanho. O gigante ele é maior de longe. Conforme você vai se aproximando, ele vai diminuindo de tamanho. Então, quando o medo tentar te paralisar, olha bem dentro dos olhos dele e diz: eu vou, você pode até ir comigo, mas eu te garanto que até o fim desse processo você vai ter perdido toda a sua força. E acredite, você vai conseguir. Porque você tem dentro de você tudo o que você precisa para isso. Você tem Deus, você tem inteligência e você tem desejo. Vá em frente. O mundo é grande demais para não ser vivido. As experiências, as novas escolhas, os novos passos, eles podem ser lindos. E se não forem, você vai saber voltar. É isso.